Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Para sermos irresistíveis, precisamos cultivar nossa memória. Isso quer dizer se alimentar de muitas experiências, viver intensamente, não deixar barato, não fazer por menos. Ler os clássicos da literatura universal, experimentar as obras de arte, de todas as artes, sair à rua, falar com as pessoas. Para quem trabalha em áreas criativas, isso é fundamental, mas na verdade não importa em que área você trabalhe. Se ao apresentar-se em uma reunião, por exemplo, ou em qualquer outra ação em que você precise se expor, se você tem história para contar, a famosa bagagem, você terá matéria-prima para elaborar uma apresentação muito mais rica, que supera o mero básico necessário. Para isso, terá que desenvolver a técnica, é claro. Mas sem conteúdo, nada acontecerá. Tudo que é vivido e fruído nos alimenta, vira memória e depois se torna material para que possamos criar e recriar coisas. Aliás, a nossa capacidade de criar só existe porque temos memória. Então eu vou aproveitar e lembrar aqui uma referência que vem lá de trás da mitologia grega. Acho que já deu para perceber como eu sou encantada pela Grécia clássica. Vamos lembrar juntos aqui, ou seja, vamos comemorar. Quero falar da deusa Mnemosine, que na mitologia grega personifica a memória e preserva do esquecimento. Na cosmogonia grega, o esquecimento aparece como um rio, o Lete. Esse rio cruza o Tártaro, que é a morada dos mortos. As almas bebiam sua água quando estavam prestes a reencarnar e por isso esqueciam a sua existência anterior. Esquecimento e morte se ligam inextricavelmente. A deusa da memória é também a mãe das musas responsáveis pela inspiração e criação artística e científica que foram concebidas nas noites que Mnemosine passou com Zeus no Monte Helicon. Embora fosse imortal, Zeus temia que seus feitos fossem esquecidos. Com o desejo de preservar a memória de suas grandes vitórias, vestiu-se como um pastor e foi ao encontro de Mnemosine. Dormiram juntos por 9 noites. Meses depois, Mnemosine deu à luz durante 9 dias. A cada dia nascia uma filha. Calíope, que representa a poesia épica, Clio, a história, Érato, a poesia lírica e o verso erótico, Euterpe, a música, Melpômene, a tragédia, Polímene, os hinos e a música sacra, Thália, a comédia, Terpsícore, a dança, Urânia, a astronomia. O templo das musas era o Museion, termo que está na origem da palavra museu em diversas línguas, como lugar de cultivo e preservação da criação artística e científica. Aliás, vale sempre lembrar que quando vamos a um museu, nos colocamos em um entretempo. É um lugar mágico, uma verdadeira máquina do tempo em que passado, presente e futuro se tocam, porque o que passou construiu o nosso presente e ajuda a criar o nosso futuro. Museu é uma casa plena de vida e fundamental para a pesquisa em arte e ciência. Porque não se trata de colocar o passado numa prateleira inerte, mas de repensá-lo e reelaborá-lo constantemente, fazer novas conexões. Por isso, precisamos cuidar dos nossos museus, porque o que os atinge, nos atinge como seres históricos. E olha que bonito, nem as nossas lembranças pessoais são uma reprodução do passado. Elas são reprocessadas o tempo todo pela memória. Funcionam para nos construir como pessoas, mas nunca de modo definitivo. Nós nos transformamos não só no nosso presente, mas também na compreensão que temos do nosso passado. Somos vidas em obra, todos os dias. Vimos então que a memória é, portanto, a mãe das artes e das ciências, incluindo a história. Sendo também a deusa da sabedoria, Mnemosine é muito poderosa, porque a memória é percebida como um dom que distingue os homens das demais criaturas. O que me traz outra lembrança, a parábola do rebanho, de Nietzsche. Essa eu vou contar em outro dia, porque eu também sou apaixonada pelo Nietzsche, então eu vou guardá-lo para depois. Portanto, alimente-se de suas vivências, engravide-se de suas experiências e de seus estudos. Depois será necessário aprender a transformar todo esse material em criação.
É o que a gente trabalha nos workshops. Por hoje a gente fica por aqui. E já que estamos falando de memória, não vai se esquecer do que mesmo? De se inscrever aqui no canal, de tocar a campainha e de seguir o Instagram Martha Metzler Workshop. Beijo!